Em 1994 era lançada a primeira versão de WoW, que seria conhecido como Humans e Orcs, que apesar de ser um ótimo jogo, deu inspiração para a criação do maior RPG da história. E eu tô falando de World of Warcraft. O ano era 2004 e já existiam vários jogos de peso no mercado. Mas mesmo assim, World of Warcraft conseguia ser algo diferente, devido a ser um jogo online e trazer uma experiência muito mais imersiva. Rapidamente alcançou o amor do público. O jogo funcionava com um sistema de level, era tipo qualquer outro RPG. Quanto mais conquistas, mais nível. Mas isso nem sempre era uma tarefa fácil, então para ajudar a galera a conseguir itens, a Blizzard criava raids. Mas o que é uma raid? Raid era como se fosse uma arena no mapa, sabe? Para poder enfrentar os inimigos. E você ia coletando itens e conseguindo aumentar o seu próprio level. Só que em 2005, a Blizzard criava uma raid que ia mudar a história do jogo para sempre. Zul'Gurub. Essa raid não era uma raid comum, era só pra galera que já tava com level mais alto, acima do nível 60. Mas o importante pra nossa história não é a dificuldade da raid, e sim os inimigos dela, mas especificamente um inimigo. Ele era o boss principal da raid, mas não tinha nada muito de especial comparado com os outros inimigos, exceto por uma habilidade, Sangue Corrompido. Essa habilidade conseguia tirar 4.000 pontos de vida dos personagens. Para um guerreiro de alto nível não era tão ameaçador, mas para um iniciante poderia ser algo fatal. Além de nerfar a vida dos heróis, essa habilidade poderia ser transmitida assim como uma doença, passando assim de guerreiro para guerreiro. Mas tudo bem, né? Até porque o Sangue Corrompido não poderia sair da raid, certo? Até pode ser, exceto por um detalhe. Muitos jogadores tinham pets em WoW. Eles poderiam ser úteis, mas nesse caso foi um motivo para uma simples habilidade se tornar uma pandemia mundial. Aquela raid era uma raid programada para assim que os personagens saíssem de lá, os danos do Sangue Corrompido fossem retirados. Mas aí que tá, isso foi só programado para os players, não nos pets. Os guerreiros saíam da raid com seus pets infectados e automaticamente a doença conhecida como Sangue Corrompido começaria a se espalhar por todo o mapa. Essa doença ela começou a se espalhar por grandes cidades, assim matando vários jogadores de baixo nível, até porque eles não conseguiriam suportar o dano de 4.000. E até quem tinha nível alto não escapava, podendo contrair a doença e infectar mais pessoas que ele conhecia e mais players do jogo. O caos e o desespero tomaram de conta de todos os jogadores. Chegou ao ponto do chão ficar branco de tantos esqueletos que tinham dos players mortos. Apesar de vários players morrerem, alguns jogadores só queriam ver o caos, criando grupos com o intuito apenas de espalhar a doença e atrapalhar o trabalho de contenção da Blizzard. Por outro lado, surgiram grupos de apoio, com heróis de alto nível distribuindo itens de cura e suprimentos. Mesmo sendo só um jogo, essa doença chegou a infectar 4 milhões de players, causando muitas mortes. Após um tempo, a Blizzard decidiu resetar o servidor e atualizar o game, assim impedindo a contaminação dos pets. Mas o mais curioso disso tudo é que vários estudiosos na área da saúde estudaram o caso como exemplo de uma pandemia mundial. Mal sabia eles que a verdadeira pandemia nem estava tão longe assim.